Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia, 8 horas e 37 minutos, começando mais uma edição do Ponto a Ponto, aqui de Santos, litoral de São Paulo, para todo o planeta. De antemão, já agradecendo a audiência aqui pela Rádio StarNewsSantos.com e também lembrando você, né? Estamos com o nosso novo aplicativo, baixe pelo Google Play ou App Store. Se você tem iOS, vá na App Store. Se você tem Android, Google Play é de graça e você em 10, 15 segundos você tem aí a Rádio Star News a hora e onde você quiser, com muita música e muita informação. E depois de atender os pedidos do show de Bruno Mars, o cantor havaiano, né? Vem aí também mais um especial. Dentro dos próximos dias, com certeza. Virgínia, bom dia. Podemos confirmar que você irá providenciar o especial do Rod Stewart? Sim. Mas sem Ivete Sangalo, é isso? Sem Ivete. Ah, tá bom. O pessoal pedindo aqui o especial do Rod Stewart, mas também parabenizando a Ivete Sangalo, nossa cantora lá, baiana, que mandou bem. Foi lá com dignidade, cantou e fez o seu papel, inclusive ensaiou demais com o cantor lá, o escocês britânico, né, o Rod Stewart, e não fez feio não. E foi inclusive aplaudida pelo cantor, que foi muito simpático e disse que o Brasil é realmente um dos melhores palcos do mundo para se apresentar. Ele que deve ter feito a última apresentação no Brasil. Espero que ele mude de ideia no decorrer do caminho e volte aí, quem sabe, no ano que vem para cantar aqui no Brasil. Ele que já veio por diversas vezes. Ponto a ponto começando. Se inscreva no nosso canal também, Ponto a Ponto Oficial. Dê lá o seu like, participe com a gente e mande sua sugestão de pauta, que é tão importante também. Diariamente, das 8h30 a provavelmente às 10 da manhã, nós temos convidados especiais e, é claro, a sua valorosa participação aqui no Ponto a Ponto. Oferecimento de Muniz Logística, soluções em comércio exterior. Forte Vistorias Automotivas, a sua melhor opção em vistorias. O que era bom, você lembra, começou com 1, 2, 3, 4, agora são 6 unidades da Forte Vistorias Automotivas. Daqui a pouco eu passo todos os 6 endereços para você. Também saudando a qualidade que faz a diferença da Enge Plus, consultora incorporadora, que apresenta o Residencial Mykonos, que vai ser entregue no começo do próximo ano. Está chegando, estamos em outubro, o ano está acabando, né? E também o Residencial Ilha de Malta, no Canal 5, 2 super mega lançamentos, um já vai ser entregue, outro está na construção, para você morar e investir o seu dinheiro aqui em Santos. E também tem a caçulinha do grupo A Enge Life. Você fala assim, Edu, eu não tenho aí 800, 900, 1 milhão para investir num apartamento. Quero ter mais à frente, mas não tenho. Mas eu conseguiria aí levantar uns 400, 500 mil. Dá para fazer negócio? Claro que dá. Um imóvel novo? A Enge Life tem para você. O residencial Piazza Torino. Acesse construtorengelife.com.br. Depois você me liga e fala assim, Edu, caramba, legal demais. Super lançamento, que é o conceito Smart em Santos. E também saudando Ronaldo Hammer Martelin de Ouro. Deu aquela tocadinha no carro. Ih, Edu, não queria fazer funilaria para não tirar a originalidade. Nem precisa. É só ir na Comendador Martins 191, falar com o Ronaldo Hammer, falar que eu mandei lá, que o Eduardo mandou lá, faz aquele orçamento, tira foto, se não quiser, não puder ir, está trabalhando, 4, 5 fotos de ângulos diferentes, ele faz o orçamento e conserta para você. Bom dia, meu querido Marcel Dinal, microempreendedor, empreendedor ativo aqui na Baixada Santista, de olho em tudo que está acontecendo e, é claro, torcendo que tenhamos aí futuro melhor, né? Até porque hoje nós vamos tocar num assunto bastante comentado pelos ouvintes. Um plano de desenvolvimento metropolitano que seja real, né? Que não seja fictício. Tem gente que já mandou uma mensagem aqui que nós temos um plano de desenvolvimento da Baixada que é do Steven Spielberg. O outro diz que é do George Lucas. Cada um dá o nome de um cineasta. Eu já entendi, viu, gente? Já entendi. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Bom dia, Edu. Bom dia, Marco. Bom dia, Virgínia. Bom dia a todos. Prazer sempre estar aqui com você. E eu queria só fazer um comentário quando você colocou da música e falou que o Rod Stewart provavelmente é a última vez, né? E o tempo vai passando e a gente vai naturalmente perdendo aí os grandes músicos e tudo mais, né? E eu tive o prazer, eu tinha 2 sonhos de música, assim, de ver o artista que eu gosto e tal. Um deles era o Phil Collins, que eu consegui ver. Fantástico. Sentado, mas o filho dele tocando a bateria, que eu fui lá para ver a bateria, que ele é fenomenal. Exato. Gosto muito. E um que eu também gosto, sou das antigas, o Earth, Wind and Fire, acho que não vem mais para o Brasil. Infelizmente, bom gosto. Acho que não vem mais.
Pelo menos o Phil Collins eu vi. É uma pena, é uma pena. Word on Fire tem uma história bonita na música, muito legal, um grupo americano. E o Phil Collins, que é um fantástico nos arranjos, ele na fase do Genesis, na fase solo, multi-instrumentista, baterista, toca guitarra, toca teclado, mas a ousadia, né? Teve uma fase difícil, né, Marcelo? 10 anos de hiato, né? Problema das bebidas, afastamento da família, mas vale ressaltar, não fora filhos, talvez ele nem estivesse vivo mais. Sim. Aquela história, alguém tem que te resgatar. Hoje ele tem uma situação muito difícil, né? Está até em cadeira de rodas, mas para quem acompanha a carreira, inclusive a Rádio Star News tem muita música dele, né, Virginia? Phil Collins toca direto, tem muita música, e o pessoal elogia. E tem as duas fases, hein? Tem a do Genesis e também tem a fase solo do grande Phil Collins, né? Bom dia, meu querido Marcos Santana, jornalista dos mais ativos, conhecedor profundo aqui da Baixada Santista e da política. Inclusive, está uma mosquinha rondando o Marco aqui, trazendo cada semana resultado de pesquisas, como está aí a campanha eleitoral. Olha, eu já vi mais entusiasmo por parte de um candidato, outro menos agora. Vi aí candidato que esperava apoio presidencial, aí não vai dar mais, porque mudou o presidente. Aí esperava agora do governador, o governador sabe aquela história? Vamos conversar depois, né? Porque o governador está meio que explainando, está olhando por cima para ver vai indo que eu não vou. Vai indo que eu não vou. Boa, Marco. Tudo bem, Marco? Bom dia. Bom dia, Eduardo Lucas, bom dia, Virgínia, bom dia, Marcelo, bom dia que nos acompanha ao vivo aqui na Rádio Star News, o ponto a ponto. Eu ia falar ponto de vista, né? Não tem problema. Deixa eu mandar um abraço para o Edgar Boturão. Um abraço para o Edgar Boturão. Ele é caro para trazer ele aqui? É muito caro, mas vamos tentar convencê-lo a participar do programa aqui. Aí eu falo para ele assim, que a gente dedica uma parte do programa para falar do Santos. Podia fazer assim metade. E agora ele está feliz, Essa semana ele está... Tem um jogo, hein? Só mais 6. A gente pode fazer metade do Santos e metade do Flamengo. Boa. A coisa está meio complicada, hein? Complicado. Vamos e olha falar. que o Santos foi um grande fornecedor de grandes jogadores para o Flamengo, hein? É verdade. Quase metade do time do Flamengo hoje... Eu costumo dizer, com os meus 26, 27 anos de cronista de futebol, narrador esportivo, viajando, se me desse aquele elenco do Flamengo, bicho, a primeira coisa que eu fazia era um churrascão, muito chopp. Galera, sentar aqui, quem quer ganhar título, quem quer ir para a seleção, quem quer ser vendido para a Europa. Quem não quiser, pode ir embora, tá liberado. Bicho, não dá para não fazer aquele time não jogar. Exatamente. Mas o São Paulo já sabe da história, né? Ele é complicado. Vitor Pereira tem que cuidar da sogra, mais fácil, porque time não dá. E agora tem aquele namoro com o Tite. Eu acho que o Tite também está ali tentando disfarçar, porque ele fez aquela... Sabe aquela promessa que, inclusive, tem, não todos os políticos, mas tem políticos, não, vou asfaltar a sua rua, Marcos Santana. Aí o cara é eleito. Aí, veja bem. Exatamente. Veja bem, precisamos analisar a possibilidade dessa área ser... porque tem obras que serão realizadas de infraestrutura da Sabesp, então talvez seja melhor esperar. Passa os 4 anos, a tua rua não é asfaltada, mas o carnê de imposto vem, Márcio. Exatamente. E aquela famosa maçã, veja bem, aí já vem o... Quando o cara fala, veja bem... Um roseiro de lamentações e desculpas e pretextos, né? Sempre assim, fase, né? Hein? Exatamente. Veja o que nós estamos passando agora, veja bem... Quem vai para São Paulo nesse momento, 8h44, tem muita gente. Desiste. Olha, só 4 linhas do metrô que são privatizadas estão funcionando, mas não servem em toda a capital. A CPTM, que são os trens, também grande parte está interrompida e parada. Não tem rodízio, mas você imagina o inferno rodar em São Paulo num dia como hoje. Onde nós temos, aí você vai falar assim, pô Edu, nós temos greve do metrô, da CPTM e da Sabesp. Mas peraí, Sabesp agora faz transporte também? Não, gente, só para vocês entenderem. Depois de algumas falas do governador Tarcísio Gomes de Freitas, essa palavra, para alguns, é terrorismo, né? Privatização. CPTM, metrô e Sabesp não querem, eles não querem privatização. Então, Marco, o que acontece? Vamos parar. E aí o governador, ontem à noite, já dizia, né, que a greve é ilegal, é abusiva e é política. Eu vou pegar de trás para frente. Política por parte de quem, ô Marco? Veja bem, o Eduardo Lucas, você observou muito bem, a palavra privatização, para muitos é um palavrão, né? É uma ofensa danada. E para outras é um mantra, uma solução, uma palavra mágica, solução para os mais diversos problemas. Exatamente. E a gente sabe que não é bem assim. Não. Existem casos específicos e a concessão de um serviço público, a privatização, a venda de uma empresa estatal, ela realmente busca, consegue conferir mais eficiência, mais rapidez, mais agilidade, mas em alguns segmentos específicos. Sim. Agora, essa privatização da Sabesp, que é um serviço
público de um bem de né? relevância, que a água é um bem universal, que tanto a água como o saneamento básico, ela tem um caráter estritamente social. Então, você fazer uma privatização radical, transferindo a responsabilidade, a propriedade na prática pelo serviço a uma empresa privada, é um pouco temeroso. A gente tem que ver qual que é o modelo que vai ser feita essa privatização, porque em vários outros lugares onde a privatização dos serviços de água e esgoto foram feitos, deu muito errado. Exato. Um exemplo muito claro disso aí é no Rio de Janeiro. Exato. No Rio de Janeiro, em algumas cidades do interior de São Paulo também. O tal da universalização dos serviços não chegou, foi prometido, né, na época de fazer essas concessões. Olha, nós vamos baratear o serviço e universalizar o serviço, quando aconteceu justamente o contrário. Evidentemente, a gente também não quer que uma empresa pública ela seja deficitária, ela seja ineficiente, e ela cobre caro o serviço dos seus clientes. Mas a gente tem que buscar sempre o equilíbrio. Agora, a maneira como o Tarcísio Gomes de Freitas está tentando fazer essa privatização me deixa um pouco preocupado. Um pouco não, muito preocupado. O que ele quer fazer meio que a toque de caixa. O Tarcísio é uma daquelas pessoas de que a privatização é um mantra, né? uma solução mágica para todos os problemas. A gente acompanhou de perto aqui com relação à privatização da autoridade portuária, né? Como se fosse vender... Sabe o que me preocupa, Marco? Desculpa te interromper, tá? Eu não vou nem para o intervalo antes de você comentar, e o Marcelo também. Até o Tarcísio, o governador Tarcísio, com todo respeito que mereça, onde fez o meia-culpa, e quando você faz meia-culpa, já te coloca naquela zona de eu tenho errado, né? E ele está liberando verbas para aliados de olho nos planos do quê? Da privatização da própria Sabesp. E dizem que ele está no momento kassabiano. Ele está pegando informação, porque, na verdade, se a gente for falar a verdade, ele não conhece exatamente o estado de São Paulo como deveria conhecer, vai levar esses 4 anos para adquirir conhecimento. Se não todo, mas uma grande parte. E tem lá muita gente do Kassab, do Gilberto Kassab, ex-prefeito de São Paulo, que é um cacique da política nacional, e no estado não foge a regra, passando isso, né? E aí, o Marco, eu vejo com muita preocupação isso, e o governador tem tido uma resistência na Assembleia Legislativa, tudo que ele manda para lá, ele manda 10 coisas, 11 eles barram, eles vetam. E aí o que ele tem que fazer? Puxar o talão de cheque. E aí começa a ficar o famoso governador refém. Exatamente. É um reflexo do que a gente também verifica em Brasília também, com relação na relação do presidente de plantão, que no caso agora é o Lula, né? Mas foi o Bolsonaro, foi o Michel Temer, foi Dilma Rousseff, e assim por diante. Ele vem aqui e fica lá fora, né? Ele vem aqui da plantão. E essa relação com o Congresso Nacional, ela é muito conflituosa. E a gente fala, o governo de coalizão, mas, na verdade, é um governo de coação, na verdade. Os parlamentares, eles coagem, eles ameaçam, eles intimidam o Poder Executivo. Exato. E na Assembleia Legislativa não é diferente também, aqui no estado de São Paulo. O Tarcísio Gomes de Freitas, ele já demonstrou que ele pode ser até um bom técnico, né? Mas falta ainda muita habilidade política a ele. E isso que sobra ao Gilberto Kassab. Agora, por outro lado, no governo do Estado, a gente verifica, existe um conflito interno no governo do Estado, né, que é o do Gilberto Kassab e o secretário de governo, o chefe da Casa Civil, é o Arthur, eu esqueci o nome dele, mas é uma personalidade que trabalhou com o Tarcísio Gomes de Freitas no Ministério da Infraestrutura e que de absoluta confiança, uma pessoa do trato pessoal do Tarcísio, e ele está numa das posições mais estratégicas do governo do Estado de São Paulo. Então tem esse conflito, tem essa disputa de poder. Acho que é o Arthur alguma coisa, eu esqueci o nome dele, daqui a pouco o Santo Google vai socorrer a gente aqui. E o Gilberto Kassab. E aí você sabe muito bem que nessa luta aí do Rochedo com o mar, sobra para o Marisco, né? Sim. Então, as pautas que realmente interessam ao povo paulista ficam relegadas a segundo e terceiro plano. E os parlamentares, os deputados estaduais, eles estão nadando de braçada, fazendo esse parlamentarismo estadual de coação. Marcelo Dinal, é uma situação complicada, porque quando a gente percebe isso, e você tem uma pressão muito forte, Arthur Luiz Pinho de Lima, é isso? Isso.
Arthur Luiz Pinho de Lima. Arthur Pinho, isso. Que é ex-ministro da infraestrutura, né? Ele teve essa passagem lá e ele tem esse convívio com o ministro Tarcísio. Agora, se eu não me engano, ele assumiu quando o Tarcísio saiu para ser candidato. Exatamente. Ele teve que sair e aí ele ficou e foi, inclusive, na época apontado, né, pelo Tarcísio para o presidente Bolsonaro: apoia ele no meu lugar que você vai deixar em boas mãos. Mas o Marco está falando no aspecto estadual, e a gente também está percebendo, e você falou, inclusive, que parece que, eu não sei se vai ser o Arthur Lira, se vai ser o Rodrigo Pacheco, a dona Janja não, porque está no mesmo embalo. Mas o presidente Lula parece que não percebeu que os tempos mudaram, né? Dos 2 primeiros governos que ele cumpriu, tem lá todo o seu lado que a gente tem que considerar, que ele entra para a história. Ninguém é 3 vezes presidente de um país por acaso, algum mérito ele tem. Porém, o momento do governo agora, o momento do presidente, me parece... Eu fico pensando, né? O Fernando Haddad, de vez em quando, ele, olhando para o espelho, aí o espelho diz assim para ele: pula fora antes que dê tempo, né? Que não fique pior. O presidente está viajando muito, se empolgando muito, agora tem a questão da ação, tem que se cuidar. Mas aí, ao mesmo tempo, até foi bom o Marcelo ter comentado, guerra de poder. Rodrigo Pacheco, que não se peca pelo nome, está lá com o presidente do Senado, e Arthur Lira estão aí à frente de uma mini-reforma eleitoral e a PEC da anistia no Congresso. Mas tem uma disputa interna dos dois aí. Um olha para o... Aqui não tem janela, o Congresso não tem janela. Mas se tivesse janela, um olhava para o outro e fazia: vamos mandar uma bala para lá. E um quer ter mais poder que o outro. E um quer estar mais próximo desse poder ao lado do presidente. Mas ambos pressionam. Aí a gente tem aqui reforma tributária, a gente tem aí... Administrativa. A administrativa que é tão importante, que o Lira tem pressionado. A Simone Tebet, que tem sido até uma surpresa, ela diz o seguinte: a Simone Tebet diz que o governo tem que perseguir a meta fiscal de qualquer forma e zerá-la. Se não zerar, não tem efeito. E defende o rigor nos gastos. E em um encontro de líderes sindicais em São Paulo, a ministra reforçou ainda o compromisso fiscal e espera que a reforma tributária saia até o final do ano, mas justa, sem apelo, que seja o mais pé no chão. Eu não estou vendo esse trabalho de bastidor do governo para isso. Eu estou vendo muita pressão de um lado, ou daqui a pouco a gente vai falar. Eu tenho muitos ouvintes aqui, inclusive mandou um abraço para o teu xará, Marcelo também, só que é o Marcelo Moreira, lá de São Paulo. E eu até pensei que era o Marcelão que trabalhou com a gente na tribuna. O Marcelo está na Band hoje, né? Dizendo essa quebradeira do varejo, onde vai parar. Eu respondi para ele: por enquanto não vai parar. Mas o Marcelo fez uma observância aí em relação ao governo federal. A gente pega o estadual, ano que vem tem eleições municipais, a gente vai também falar sobre esse assunto, e sobre a nossa região, que é a Baixada Santista, que já foi a terceira, né, Marcos, se eu estiver errado, a região metropolitana mais importante, não do estado, mas do país. Sim. Perdeu esse status. A gente está vivendo assim de... Veja bem, aeroporto metropolitano no Guarujá, aeroporto, o Complexo Andaraguá, túnel Santos Guarujá, túnel Zona Leste e Zona Noroeste, tudo isso, né, fora a infraestrutura que a gente tem muita deficiência nisso. Mas, Marcelo, dá para confiar? Eu vou ser muito sincero, não estou aqui para desconfiar de ninguém, não é nem o meu papel. Mas eu só vou acreditar, por exemplo, no túnel Santos Guarujá quando começar a primeira obra a ser iniciada. Caso contrário, eu vou continuar na espera, que já está há mais de, sei lá, 70 anos. 100 anos. Né? Para não falar tanto. Eu penso assim, eu queria só voltar um pouquinho naquela questão do Tarcísio, até para fazer um paralelo. Sim. A questão do Tarcísio, quando o meu amigo colocou da questão política junto ao Tarcísio, eu acho que são momentos de... O Tarcísio é a adaptação que ele está aprendendo, na verdade. Na prática. Né? Na prática. Né? Ele estava no Executivo, fez um excelente trabalho no Executivo, não tenho o que questionar, só que agora ele entra, de fato, numa questão que envolve muito a política. Você falar com um deputado estadual... Não é fácil. Vocês colocaram aqui, de fato, ele tem dificuldades na questão na Alesp, só que eu acho que é aprendizado. Capacidade técnica ele tem. Isso a gente não pode questionar. Sim. E agora nós temos que colocar e entender como será essa movimentação dele. Eu acho que a forma low profile dele, muita gente esperou um pouco Bolsonaro de ser, o estilo Bolsonaro de ser... Um para-raio para ele. Acho que sim, mas assim, eu acho que as pessoas estavam esperando muito uma forma dele atuar estilo Bolsonaro. Talvez. Algumas pessoas, até nas eleições, colocavam isso a ponto negativo.
E eu não estou vendo isso nele. E tipo, né? Ele está... Não, isso você tem razão. E o governo ganhou foi do PT. Ele vai bater de frente. Isso. Não, ele procurou ouvir. A questão da reforma tributária foi um exemplo. O cara foi dar uma palestra lá no PL, conversar, o cara saiu vaiado dentro do PL. E a primeira aproximação, Marcelo, vamos lá, foi na tragédia do Carnaval no Litoral Norte, onde ele se encontrou com o presidente. Muita gente falou, não vai nem apertar a mão, aí teve a galera que ficou torcendo que ele não atendesse, e pelo contrário, ele mostrou sensibilidade junto com o presidente, ambos estiveram juntos, e ali parece que já nasceu ali essa versão mais, diria, inteligente dele do que do presidente. Exatamente. Que o presidente Bolsonaro já iria para o confronto e separaria. E muita gente começou, até, vale lembrar, os filhos do Bolsonaro, traidor, e ele nem respondeu. Então, eu acho assim, eu acho que ele está, claro, aprendendo nesse primeiro mandato, mas eu acho que a condução, até o Marcos colocou, a condução, a forma que ele vai falar sobre a privatização dessas empresas, ele vai fazer audiência pública, ele vai fazer o chamamento que é necessário, ele vai fazer todo o processo. E eu acho que dentro desse processo as pessoas vão entender e vão ver se é mesmo a melhor opção ou não. Eu queria colocar, eu sou carioca, sou de Niterói, eu sou fluminense. Né? Eu ia falar agora. Fluminense... Mas você perguntar para quem nasceu em Niterói, que cidade é mais bonita? O Rio de Janeiro, Niterói, é Niterói. Niterói. Mas, já falei aqui uma vez, o fundador da cidade fica de costas para ela, mas tudo bem. Tem esse fato, né? Então, assim, quando ele mencionou do Rio... Mas você podia dar a dica de como fazer ponte ou túnel, né? Porque lá tem uma boa, né? Lá tem, pontinho Niterói, funciona. E quando ele comentou a respeito do Rio, por ser do Rio, eu não vejo parâmetro algum para a gente fazer uma comparação. Exato. O Rio de Janeiro não é parâmetro nenhum. Aquilo lá não existe político decente no Rio de Janeiro. Uma pena. Estou falando da minha cidade, que eu amo. Infelizmente, mas é uma constatação. Não existe. A Marcelo, privatização da Light no Rio, você vai esperar do quê daquelas pessoas que estão lá? Nada. Então, assim, parâmetro de privatização, parâmetro de análise, imagina você olhar um Tarcísio e você olhar um Eduardo Paes, um Cláudio Castro. Nossa. Pezão. Abissal a diferença. Pezão, Sérgio Cabral. É abissal. Então, assim, Sérgio Cabral. Né, esse efeito comparativo que ele fez... Vai ser homenageado. Cara, esquece o Rio. Esquece. Não dá para rebaixar a escola de desfile, não. Como é que alguém vai homenagear o Sérgio Cabral, meu amigo? Não Já dá. tinha que ser rebaixado antes de... Com todo respeito, tem lá... Você está falando de Niterói, mandar um abraço para o Júnior Orlando, que mora em Niterói, é um cara aqui de São Vicente do Samba, tem um trabalho turístico lá no Rio, Beija-Flor, que ele é Beija-Flor doente, né, a verde rosa, mas ele vai no Salgueiro, vai na Portela, ele fala que as três maiores. Ele fala que é Beija-Flor, Portela e Salgueiro. Não necessariamente por essa ordem, né? O Júnior, ele brinca com ele, mas um abraço ele fala. Ele morou no Rio e falou, não, morar em Niterói é outra coisa. É outra coisa, muito mas gostoso. O estado do Rio de Janeiro... As praias de lá são excelentes. A gente vai mergulhar nesses outros assuntos, saindo aqui, voltando para a nossa Baixada Santista também, que eu fico imaginando, tem alguns amigos nossos, né? Até o Luiz Plácio, um abraço para ele, vem com a nova temporada do Destino Portugal, ele vai para cada lugarzinho lá em Portugal que tem, no mínimo, um aeródromo. E aí fala, o que é aeródromo? Não é pista de corrida não, gente. Aeródromo é uma pista onde avião desce, avião sobe, tem lá uma base, tem uma torre, no mínimo tem. A Baixada Santista não tem, não vou dizer que não tem. Tem a base aérea do Guarujá, mas a base aérea é militar. Tem lá o aeródromo de Itaém, que esqueceram dele. Sabe aquele filme Esqueceram de Mim? 1, 2, 3, 4, você já vai no 100º filme, né? Esqueceram. Então agora produzindo uma obra lá em Registro, mas não sai o danado do aeroporto. O André Orsini, eu falei, pô, André, quantos anos você está esperando? Ele falou, 18, para o Complexo Candaguá, já é maior de idade, daqui a pouco não vai sair nada. E eu não vejo isso. Mas nós vamos a um rápido intervalo aqui na Rádio Star News. Voltamos já no Ponto a Ponto pelo Facebook e você curte com a gente também já também pelo YouTube e pelo nosso canal oficial Ponto a Ponto. Virgínia, o nosso WhatsApp da Rádio Star News, o pessoal inclusive está participando bastante, tem umas colocações para temas um pouco complicados, mas nós vamos chegar lá. Uma delas, eu vou até introduzir um pouquinho do tema hoje aqui, né? Para que servem os deputados estaduais? Eu não vou dizer o que vocês mandaram aí para mim, porque senão vou eu preso aqui, né? Mas eu vou divergir em certo ponto. Eu entendo que é uma função extremamente relevante e importante, desde que entendida assim por aqueles que ocupam as cadeiras na Alesp, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Se não for assim, vira apenas
figura decorativa ou contemplativa para a sua região, tá? Eu vou dar um exemplo, quando eu era narrador esportivo, quando eu desempenhava a função de narrador esportivo, mesmo repórter, eu vou dar um exemplo. Marco e Marcelo ia para São José do Rio Preto. Aí você chegava lá no setor de imprensa do estádio, você tinha 10, 12 deputados. O que é isso? Assembleia Legislativa. Não, eles se uniam. Sim. E aí pegavam os prefeitos aqui, o prefeito era aquela cobrança, tinham lá os comes e bebes, aí você via que saíam obras no interior. Sempre que eu ia, tinha uma obra diferente. Sempre tinha alguma coisa diferente. De partidos diferentes. Partidos diferentes, mas os caras conseguem se entender. Aqui, meu amigo, ninguém se une, ninguém fala nada. Aí as pessoas perguntam assim, Eduardo, quais são os deputados estaduais eleitos pela Baixada? E vamos lá. Tenente Coimbra, Solange Freitas, Paulo Mansur, Caio França, Paulo Correia. Tem mais alguém? Só. Já é muito, né? Pelos efeitos. Mas vamos no intervalo, na volta a gente vai comentar muito isso. Vou tomar um café com calmante para a volta do intervalo. Volto já. Sai daí não. Participação da Gininha Couto, bom dia, amigos. E o WhatsApp da rádio é 13-998-058709, repetindo, 13-998-058709. Deixa eu mandar então um abraço aqui para o Reginaldo Armando, aqui do Jockey Clube São Vicente, diz assim, Edu, você falou ontem, peraí que tá pulando, você falou ontem que o Santos desistiu de fazer ou construir o CT da molecada no Jockey Clube por falta de segurança e porque a região enche. Porque o prefeito Caio Amado não assina seu atestado de incompetência completa, porque ele vive de factoides e vive de mentiras. A população não aguenta mais. A cidade decretou, emergência financeira, né? E ele não para de contratar. Vou ver se vou encontrar... Ele diz aqui, vou ver se encontro uma boquinha para mim também. Isso é uma excrescência, né, Reginaldo? E é lamentável, isso é uma verdade, isso é fato, que o Santos desistiu por falta de segurança na região do Jockey Clube. Agora, não vou nem dizer pelos Santos, eu vou dizer pelos moradores do Jockey Clube, né? Mandar até um abraço para o Cosmo Moroni, que lá mora, lamentável. A gente pode discutir essa questão em outros programas aqui também. Eu volto já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Laudo veicular, Forte Vistorias. Pra não se arrepender, Forte Vistorias. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistorias. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Heliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliomar, essa você pode confiar.
Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade ENGE Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação ENGE Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Às 9h07, voltando com Ponto a Ponto ao vivo, nesta terça-feira, dia 3 de outubro. Tá com dor de dente, Virgínia, hoje? Graças a Deus. Não, né? Então, hoje é o Dia Mundial do Dentista. Então, se você está com dor de dente, vai lembrar do dentista. Deixa eu mandar um abraço à doutora Fabiana, ao doutor Pedro, né? Todos os dentistas aqui da Baixada Santista, do Brasil e do mundo, que é o Dia Mundial. Não é do tira-dentes, é do trata os dentes. Tem gente que confunde aí. Hoje também é o dia de uma coisa que eu gostaria de ter uns poços, né? Mas não tenho. Hoje é o Dia Mundial do Petróleo. Opa! Tem umzinho lá nos Emirados que quebrava meu galho, né? Entrava no OPEP, né? Lá, e ficaria com a OPEC lá discutindo lá o que seria bom, né? Hoje é o dia de algo que muita gente corre delas, né? Dia das abelhas, que dá um produto muito bom para a saúde, que é o mel, né? Sim. E dia do profissional de organização. Esse falta em muitos locais do governo. Profissional de organização, que é organizar as coisas em seus devidos lugares, principalmente projetos e andamentos, como vão funcionar, né? Então, lembrando hoje, terça-feira, já estamos dia 3 de outubro, o ano está acabando, o Marcelo Dinal e o Marcos já estão fazendo listinha aí de final de ano, presentes, né? E segundo informações, esse ano serão lembranças. Ainda vai dar tempo de eu ficar mais velho ainda. Vai ficar mais velho, você faz aniversário quando? Dia 11 agora. 11 de outubro? 11 de outubro. Festança, dá gente? Tempo. Já definiu onde você vai fechar para fazer a festa? Não. Qual o artista que vai contratar para animar a festa? Vai ser Ivete Sangalo ou Rod Stewart? Não, já entendi. Rod Stewart. Quer ver só? Preste atenção. Teu aniversário vai ser à tarde? Não sei ainda o que eu vou fazer. A tardezinha do Dinal. Ah, é? Olha. Você vai ver. Pouca gente participando, algo em torno de 700, né? E aí ele traz algum cantor aí bom. Dá uma dica de alguém que você gosta cantando. Agora de cabeça? Da atualidade. Ele pede ajuda pro filho. O filho ajuda. Não dá para pedir. Não dá? Não dá para pedir. É muito rap. É muita informação. Esses negócios. Estão mudando muito as músicas. Eu sou mais antiga. Vamos lá, um cara que eu tive a oportunidade de conhecer, de entrevistar, e vamos ligar para ele e falar assim, tem umas brejas aqui geladinha, né? Zeca Pagodinho. Bom. O Zeca é o tipo do cara bem simpático. E o Marco, ele chegou para fazer entrevista com ele e falou assim, se eu falar que eu não posso tomar minha cervejinha gelada e eu não puder ficar de chinelo para dar entrevista, pode ir embora que não vai rolar o papo. Liberado. Então, quer dizer... Coloca um barril do lado e vai que vai. Vai embora. Você fala a sua história da vida, né? Sua história da vida. Deixa eu mandar um abraço para o Rogério Perinho, um abraço lá em São Bernardo do Campo. Um abraço, Rogério. Ele que sonha em vir para a Baixada Santista morar aqui. Um abraço para você. Manda um abraço também, né, Virgínia? Hoje se encerra, eu até guardei aqui para não esquecer de mandar o alô, hoje se encerra o 6º, vamos lá, está aqui, 6º Congresso de Tributos Municipais de Santos. Nós tivemos a honra de trazer aqui o André Mota Schiltschuk, que é o chefe da DEFREC, né? Ele que é auditor fiscal da Prefeitura de Santos, uma cabeça muito boa. Ele trouxe gente aí do Brasil inteiro, junto com o Adriano Leocádio. Ontem, a abertura com a sua fala, também na sequência, a apresentação do Leocádio. Tivemos lá o doutor Sérgio Marques da OAB e muitos feras, né, dos tributos municipais
e que é importante a gente poder sempre estar por dentro. Então, hoje termina o 6º Congresso de Tributos Municipais de Santos, uma organização muito importante e que traz aí um reflexo também para isso. Apoio aí da Prefeitura de Santos, também a Associação dos Auditores Fiscais de Santos, objetivos, né, sustentáveis e essa proliferação de informações positivas em relação ao que é tributação, até porque a gente está discutindo reforma tributária. Exatamente. Diga, se você me permite, o Adriano Leocádio e a equipe dele estão muito atentos à tramitação da reforma tributária, que já foi aprovada agora no Congresso Nacional e está em análise no Senado Federal. E o Adriano Leocádio e os demais os técnicos, né? auditores fiscais municipais, eles alertaram aí para a possibilidade de uma perda de arrecadação municipal, que seria muito ruim aqui para a nossa cidade, não só para a cidade de Santos, mas para as cidades brasileiras de modo geral. Então, ISS, e a tal da repartição, da repactuação dos tributos, né? A proposta da reforma tributária ela tem o mérito de simplificar a arrecadação dos tributos, mas a gente tem que ter sempre essa observação, essa preocupação de que ela não represente perda da arrecadação para as cidades. Então vamos lá, já que você falou nesse aspecto, a gente tem um município vizinho aqui de São Vicente sofrendo muito com a questão financeira, é um município que não arrecada o necessário, a sua arrecadação, o seu orçamento gira em torno aí de 1 bilhão e 600, 1 bilhão e 700, mas não comprova na prática, essa arrecadação não consegue ser confirmada. Já a situação de Santos, é claro que a gente sempre coloca, principalmente pelo fato de ter o porto, o maior porto da América Latina, que também é uma discussão muito forte, né? Privatiza ou não? Só para entender, o porto já é privatizado em grandes nas operações. Isso é ponto passivo. O que se discute não é nem a privatização, né? É a questão da autoridade portuária, né? Que você vai colocar ali ela ser desestatizada, ou você colocar. E nesse ponto, eu até comungo muito com o pensamento do anterior. Por falar nisso, onde anda Márcio França, o nosso ex-ministro? Está tentando montar o ministério dele, né? Porque, na prática, o ministério dele, o que entregaram para ele, é uma planilha, né? Não existe, era uma secretaria. Era uma secretaria do ministério, que hoje é o titular. Para ele, um assessor. A informação que nos chegou ele conseguiu nomear um assessor especial, né? Não está sozinho. Mas aí, veja só, mas na teoria é um ministério extremamente estratégico, porque pequenas empresas, microempreendedores individuais e cooperativas representam um segmento econômico muito importante do Brasil. Pena que não está sendo tratado dessa maneira. Então, eu acho que o Márcio França ele precisa sim, a gente tem que dar um puxão de orelha no presidente Lula, prestigiar mais o Márcio França, mais do que isso, mais do que cargos, estrutura, dotar o quê? De orçamento. Porque se tem orçamento para fazer os investimentos, para fazer os planos de incentivos necessários para esse segmento, pode ser o Ministério de nada, né? Fica o Ministério de PowerPoint, simplesmente. PowerPoint. Agora, o Marcelo, é o Ministério para acomodar, né? Mas vamos lá. O ministro Márcio França, que merece todo o respeito, é da região, a gente vai discutir muito agora essa questão da necessidade de um plano de... Porque plano de desenvolvimento metropolitano sustentável na Baixada, a AGEM mostra toda hora um. Mas ele está só no papel, ou no PowerPoint, no computador. Aí, esse projeto é feito, esse projeto é mostrado aos prefeitos, os prefeitos se reúnem no Condesb, que está uma briga danada. Quem vai assumir o Condesb? Quem assume? Você não pode, tem que ser prefeito. Que tem uma meia dúzia que não pode. Então, me inclua fora dessa. Me inclua fora dessa, né? O Márcio Cabeça não pode, acho que o Rogério Santos não pode, tem vários que não podem mais, né? Mas o Marcelo Dinal, Márcio França, já foi governador, deputado federal, prefeito de São Vicente, uma figura forte, campeava aí, né? Vamos lá, asfaltava a via para o Eduardo Campos, que infelizmente caiu o avião logo aqui em Santos, parece que as coisas não estavam. Agora o Márcio França chegou com pouca circunstância no governo, estava indo até bem nas discussões, comentando bem com relação ao aeroporto, a questão do túnel. De uma hora para outra, diz que o presidente falou assim, companheiro, procura o rapaz lá que faz a distribuição de salas. Aí ele começou a olhar e virar, procurava, aí olhou para cima, olhou para baixo, e falou, presidente, não tem sala vazia não, presidente. Ele precisa colocar o Márcio. Aí ele falou,
O único lugar que sobra espaço é a sua sala, que é bem grande, mas na minha sala não dá. Com todo respeito ao Márcio França, o Marco colocou bem, por isso que eu sou fã do trabalho do Marco, é uma secretaria que vira, que agora deixa de ser secretaria. Status Ministério. Exato. É assim, muito importante, porque a gente sabe que gerar emprego no Brasil tem sido pequeno, médio, microempresário que está gerando. Ele monta lá, contrata 1, 2, 3, 4, 5, e quando não é empurrado a ser... Mais de 80% da Exato. Mas como o ministro é jogado de lado assim, e aí fica aquele sinalzinho de alerta, a política é meio maldosa, né, Marcelo? Para nós aqui na região, a saída dele, independente de questões ideológicas, para a questão portuária, para nós, eu encaro como uma perda. Eu não sei a opinião dos demais, mas eu acho que a continuidade, eu acho que por ser da região, estava caminhando, né? E aí essa mudança que é política, né? não é por ele ser bom no que ele faz, não é simplesmente você ajeitar uma questão. Olha, eu não posso deixar ele de fora, o cara sempre me ajudou e aí por isso eu tenho que colocar ele em algum lugar. De fato, o que o Marcos mencionou, não deixa de ser um ministério muito importante, né? Acho que ele está no início ali da caminhada, mas eu acho que não é só colocar ou realocar. Você tem que dar infraestrutura para o cara, você tem que dar apoio e você tem que... Caneta forte. Exatamente. Você tem que dar estrutura para o cara desenvolver. É um setor que mais de 90% de empregabilidade vem do micro e pequeno empresário, um pequeno e médio empresário, e a gente tem que apostar, a gente tem que criar. Hoje você tem uma queda no emprego, hoje você tem aumento da inflação, hoje você tem um descontrole de gastos, né? Você tem uma insegurança jurídica, você tem uma perspectiva de aumento de impostos. Então, acho que você tem que, de alguma maneira, mostrar seriedade e mostrar algum tipo de trabalho. Em cima do que você está falando, o Paulo Soares, da Ponta Praia, pergunta se a Baixada Santista não vai cada vez enfraquecendo mais sem representantes. Não podemos contar com os nossos deputados estaduais, como você acabou de dizer, e parece-me que não podemos contar com os federais. Sem o ministro, sem o apoio, a região, mais uma vez, continua isolada, né? A famosa Baixada de Lost. Não sei se eu posso mencionar já, desculpa, Edu. Pois não. Você ia falar do assunto de deputado estadual e veio a entrada, né? Acho que o Paulo foi muito feliz na colocação. Eu acho assim, que primeira coisa que, infelizmente, essa questão de trabalho do político, ele primeiro pensa em fazer política, né? E o que ele está lá é fazer política para a população e não política para ele. Exato. Eu penso assim. Produzir efeitos. Exatamente. Eu acho que eu estou aprendendo um pouco há algum tempo já com a política e eu percebo muito a seguinte situação. Você vê, Marcos, não sei se você tem o mesmo pensamento, Edu, Virgínia, um deputado quando entra, ele está preocupado em pensar para onde ele vai mandar uma emenda. As emendas são impositivas, ele tem que disponibilizar, ele tem que enviar para onde há necessidade. Mas a minha pergunta, que eu já faço há bastante tempo, o deputado estadual ali, ele está para fazer leis, ele está ali para fiscalizar e ele está ali para fazer leis para a população. Sim. O que hoje um deputado está fazendo que muda a vida da população? Não é mandar emenda. Mandar emenda está lá, é impositiva. Exato. Ele só vai destinar. Mas a cabeça dele, o que ele tá bolando para um hospital Guilherme Álvaro? O que ele está bolando para a escola estadual? Exato. O que passa na cabeça dele que vai falar assim, pô, eu vou mudar a vida da população. Emenda não muda a vida da população. Não. O que eu vou mudar a característica, né? Então, políticas públicas de fato, né? Recentemente, já há algum tempo, eu cito como exemplo, Centro de Referência de Endometriose. Isso mudou a vida da população. Sim. Isso mudou. Isso você mudou. Laser terapia, não sei se vocês sabem, na Zona Noroeste. Redução e amputação de membros.
no trabalho de laser terapia, isso muda a vida da população. Isso não é emenda. Então, eu acho que falta discernimento, eu acho que falta mais ideias, mais busca de verificar o que está acontecendo de bom em outras cidades e trazer para cá. Então, só para finalizar, tem que mudar a vida da população, não é emenda. Eu vou pegar esse teu gancho, Marco, e vamos lá. Então, você foi muito feliz. Muito se fala em relação ao desenvolvimento estrutural da Baixada Santista, e se fala naquilo. Túlio Santos Guarujá, acesso novo ao Porto de Santos, tudo isso é importante. Isso muda a vida da população. Muda a vida. Um aeroporto, que a gente está numa região turística, que a gente não tem um aeroporto. Eu nunca vi disso. A realidade está aqui. Mas, como disse muito bem o Marcelo Dinal, a gente tem que pontuar o do dia a dia. O que é o do dia a dia? A realidade da população. Nem todo mundo aqui, quando passa mal, pode ir para o Sírio-Libanês, o Albert Einstein e outros mais. A grande maioria não pode. Talvez possa 2% da população, que vai depender dos hospitais locais, dos serviços públicos, né? E como muito bem colocou o Marcelo, toda a assistência possível que os órgãos, seja governo estadual, federal ou municipal, possam oferecer, são bem recebidos. Sem muita gente que ainda tem até uma condição financeira boa, mas perceberam, né, que a cidade oferece uma boa condição de atendimento médico, falou, opa, vou deixar de gastar aqui 3, 4 mil reais, eu, meu marido, não sei o quê, e estou indo à assistência médica do município. Agora, aquele que não tem condição mesmo de pagar, necessita. E aí a gente não vê, e aí o Marcelo colocou muito bem, deputado estadual, deputado federal, não estou falando mal de ninguém aqui, eu até convido que venham aqui para participar, para justamente discutir em bom tom, em bom nível, né? Exatamente isso. A gente fala de infraestrutura, mas infraestrutura, nós tivemos agora, 2 finais de semana passado, um calorão danado e a Baixada lotada. E aí o turista vem e reclama disso, reclama daquilo, reclama aquilo mais. A gente precisa melhorar tudo na região. Claro, a cidade de Santos está à frente das outras? Está, mas não existe cidade pronta, né, Marco? Existe sempre a melhorar. É na educação, é na saúde, isso que o Marcelo colocou, é no atendimento no final de semana, é à noite, numa UPA, num pronto-socorro, é no viário, é na segurança. E o deputado estadual tem um papel fundamental nesse contexto. E o Marcelo observou muito bem. Os deputados estaduais, não vou generalizar, né, mas a gente que acompanha o desempenho dos deputados, alguns deles em vários mandatos, na prática eles atuam como despachantes de bondades para grupos específicos. Eles não veem o interesse da coletividade, o interesse público de criar um serviço, de fiscalizar um serviço público estratégico na área de saúde, na área de educação, na área de segurança pública. São as grandes necessidades. Então, eles fazem aqui aquele trabalho meio que cartorial ali, né? Paroquial, para aquele grupo específico que sempre vai estar votando neles, né? E quando, na prática, aquele recurso, quando é destinado para um grupo específico da sociedade, na prática, ele é mal investido, porque você investe num grupo específico, e você pode até questionar a qualidade desse gasto, em detrimento da coletividade. Sim. Mas, se a gente parar para pensar friamente, essa situação é um reflexo do comportamento do eleitor, porque o deputado estadual, ele não ganhou na Mega Sena. Eu joguei ali na rifa, ganhei a rifa, ganhei uma vaga na Assembleia Legislativa. Não, eles foram votados. Então, cabe também ao eleitor fazer essa lição de casa, de analisar e escolher com critério seus representantes na Assembleia Legislativa, e mais do que isso, além de eleger, fiscalizar o fiscalizador, que o deputado estadual é um fiscalizador, fiscalizar o desempenho desse parlamentar estadual. Em cima do que disse o Marco Santana, Marcelo, vamos lá. Recentemente a gente teve episódio de um deputado estadual que foi pego no sistema manchete de imigrantes, usando aquela iluminação adequada para veículos como bombeiro, polícia, e aí fez meia-culpa, por causa de segurança. Não é o papel dele esse. A gente espera muito mais de um representante como deputado estadual, e a gente sabe da importância. Não é apenas para emendas, né, como você bem colocou. Mas quando a gente fala em desenvolvimento, a gente precisa de emprego. A gente precisa de escola boa, a gente precisa de posto de saúde bom, a gente precisa de infraestrutura. Você citou dois aspectos que estão na questão da saúde, que são vida, salvar vidas.
Nós vimos ontem, né, nós comentávamos aqui, né, Virgínia, uma moça internada há quase um mês na Santa Casa, com pinos na coluna soltos, quase um mês esperando. Não fora a imprensa, parece que falar, e aí ela foi operada, né, fizeram o reparo. Você imagina o tipo de cirurgia que foi feita para os pinos soltarem, né? A beleza que foi. Mas aí, quando se fala em desenvolver uma região como a nossa, quase 2 milhões de habitantes já, e aí, Marcelo, a gente precisa que os nossos vereadores estejam ali unidos. Me parece que é difícil isso acontecer, porque tem sempre os que trabalham e os que ficam só ordenando o seguinte: estou vendo o que vai acontecer, estou vendo o que vai acontecer. Isso é verdade. Por isso que eu falo, é importante escolher o vereador? É muito importante. Muito importante. É muito importante. É importante escolher o prefeito? É importante escolher o prefeito. Deputado estadual também. Se nós tivéssemos proativos todos, e eu falo importância, tem gente que fala, não, só vou votar no prefeito porque vereador. Todo mundo tem importância. A importância do vereador cobrar, fiscalizar. É assim, eu não encontro o prefeito na rua toda hora, mas o vereador encontro muitas vezes. Fala, vereador, está aqui, né? E cobrar isso. Agora, deputado estadual, a gente quase não vê. Deputado federal, menos ainda. Aí nós temos aqui, que nem o Mourão esteve conosco, falou assim, pô, eu quero me sentar junto com o Paulo Alexandre, com a Rosana Vale, com o da Cunha, para que a gente traga, né, o desenvolvimento para a região, né? Aí você percebe, não funciona. Então, quando a gente fala de desenvolvimento, a nossa região, inclusive o ex-governo do PSDB, né, que deixou o governo recentemente, tinha feito, o Marco vai lembrar disso, meio que um rearranjo das regiões metropolitanas. Sim. Nós somos desqualificados. Nós descemos nisso, em aspectos de desenvolvimento, de investimento. Eu me recordo que... O reflexo da falta de representação política. Exatamente. Né? Pronto, chegou onde eu queria. Como é que resolve isso, Marcelo? Olha, você citou o exemplo aí da questão do giroflex. Eu acho que pequenos gestos mostram muitas vezes quem são as pessoas, né? E o gesto ali feito no momento que ele usufruiu daquele giroflex mostra que eu acho que ele está ali para situação própria. Sim. Está preocupado com a segurança dele ali, que precisaria. Qual o problema de você parar ali, ou sem parar, ou colocar um negócio ali? Exato. Então, são gestos que você começa a entender e mostrar como é que a pessoa atua. Ali, a princípio, está olhando sempre pelo lado pessoal. Vamos ver o que ele vai apresentar para o lado da população. Ô Marcelo, Eduardo, é fundamental a gente fazer esse trabalho de conscientização do eleitor, até porque as circunstâncias até dificultam ainda mais o trabalho do eleitor no dia da eleição. Porque, veja só, no dia da eleição ele tem que escolher o presidente, o governador, o senador, o deputado federal. Aí, quando o deputado estadual, ele já perdeu a paciência, ele pegou o primeiro papelzinho que encontrou na rua. Se a gente fizer uma enquete, sair daqui do estúdio e for para a rua aqui, se a gente parar 10 pessoas e perguntar, e você lembra em quem você votou para deputado estadual? Eu te asseguro que 8 pessoas vão falar assim, não lembro, ou não votei. Exato. Né? Então, esse limbo entre o eleitor e o deputado estadual, a Assembleia Legislativa, é muito grande. E a gente precisa reverter isso daí, porque as consequências a gente enfrenta, a gente sofre, na verdade, no nosso dia a dia. O Rui Maioli, que é de Santo André, disse que até 2 anos atrás morava em Santos, ele fez a colocação que a culpa é nossa mesmo, que nós não sabemos escolher os nossos representantes. Com raras exceções, votamos mal na Câmara, mal nas prefeituras, pior ainda na Assembleia Legislativa. E quando você fala em governos para escolha, veja que o brasileiro não escolhe direito. Precisamos ter uma política melhor, mas sim precisamos aprender a votar, precisamos entender melhor os nossos problemas e cobrar soluções. E ele diz aqui, muitas vezes elegemos pessoas que apenas querem um cargo, querem um salário, querem aparecer para a sociedade e não para, para resolver os problemas da sociedade. Exatamente. Sim. Marcelo, muito do encontro que você comentou agora, né? Sim. É o Rui citando aqui, e quando a gente pega as demandas dos nossos ouvintes, eles vão falar aqui várias questões que é para melhorar, né? Mas eu não vou generalizar. Eu entendo que existem alguns políticos que são proativos. Essa minoria sofre a resistência da maioria. Sim. Quando aquele começa a trabalhar e a aparecer, tem aquele grupo que fala assim, tem que segurar o Marcelão lá, que ele está querendo trabalhar. Está trabalhando demais. Está trabalhando demais. Está querendo aprovar projeto agora aqui para fazer. Aí, vou ter que me coçar aqui, vou ter que fazer alguma coisa. Aí eu vou ter que ir para as bases, vou ter que ficar visitando lá e não estou afim, cara. Aí é que a população tem que acender a luzinha e falar, peraí, esse eu não vou repetir, esse eu não tenho que voltar para lá. Não é bem por aí que passa o nosso desenvolvimento, Marcelo? Sim, e eu acrescentaria uma coisa que
esse ouvinte falou É muito o bem. Rui Maioli. O Rui Maioli falou muito bem. Tem uma outra coisa que as pessoas definitivamente têm que entender. O que acontece em Brasília, fica em Brasília. Quando você for escolher um vereador, não analisa o que ele pensa de Brasília. Ah, eu vou defender fulano, ciclano naquele projeto. O que está acontecendo aqui? Exato. Pô, eu vou votar. Pô, assim, cada um vota no que quer e tal. Sim. Mas nessas eleições aí que ele falou, um monte de gente votou, tem um monte de candidato para votar. Pô, se olhava às vezes um santinho, era um santinho militar. Né? Ok, eu não estou reclamando. Sim. Acho que, beleza, cada um vota onde quer. Mas esse santinho todo militar, né? Cara, o que isso vai trazer para a sua cidade? O que isso vai trazer para o seu estado? O que é problema em Brasília, fica em Brasília, nós temos deputados federais para tratar. Sim. O que é estado, nós temos o estado ali. O vereador, ele tem que saber o que ele vai fazer aqui e não ficar falando de Brasília. Então, quanto mais você fala de fora, menos você fala aqui de dentro. Sim. Então, se preocupe no trabalho. Quando você vai fazer, quando você está no momento de uma campanha, muita gente questiona, mas você está de um lado, você está do outro, tal. Qual lado você está? Tem gente que está do lado do trabalho. Tem gente que está do lado de mostrar o que foi feito. E por que isso é diminuir, isso é não ser valorizado, isso e não valorizar isso? Então, eu penso muito nesse aspecto. Então, definitivamente, eu não posso trazer para a minha cidade uma questão que acontece em Brasília, problema de Brasília, e eu ganhar sobre isso. E o que eu vou fazer na cidade? E sempre que você está falando aqui na minha timeline aqui da Rádio Star News, a Vânia Cerqueira, que é do Imbaré, faz uma colocação interessante. Sempre que você está falando, nós votamos para o vereador permanecer na Câmara. Nós votamos para o deputado estadual para ele permanecer na Assembleia Legislativa. E nós votamos o deputado federal para permanecer lá. Uhum. Vocês citaram aí, e fui eu até comentei, eu comecei a puxar o assunto do enfraquecimento da região, saída do Márcio França de um ministério estratégico para a Baixada Santista. E aí nós temos, tudo bem, o deputado federal Paulo Alexandre como presidente de uma comissão. Presidir uma comissão é uma coisa, ministério é outra. Uhum. E aí ela cita... Mas isso é representatividade. Sim. O que ele está fazendo é representatividade. Sim. É o que a gente cobra muitas vezes. Exato. Pena que só temos um. E aí ela cita aqui, mas quando votamos um deputado estadual ou federal e ele se abstém de permanecer no seu cargo e vai enfrentar um outro processo eleitoral, estamos aí às vésperas de uma eleição municipal, onde se comenta que a deputada Rosana Vale talvez seja candidata a prefeito de Santos. Talvez Não, aí eu acho que não, mas ela fala que o Paulo Alexandre Barbosa seja candidato a prefeito de Santos. Tudo é possível, eu não vou aqui dizer que aquela história, nada é impossível. Impossível é eu ganhar na loteria. Sabe por que é impossível? Eu não jogo. Aí eu não ganho. Agora, tem razão, Marco, quando a Vânia Cerqueira do Imbaré cita, a gente vota no candidato, espera, mas ele tem 4 anos, vai ficar 4 anos, e esses 4 anos vai produzir efeitos em cima daquilo. Estou precisando. Agora, quando ele sai candidato, eu votei, por exemplo, num candidato vai Y para ser deputado federal. Aí ele deixa de ser deputado federal e vem uma eleição municipal e até se elege. Tudo bem, mas ele quer melhorar a minha cidade. Tem razão. A Vânia Cerqueira do Imbaré. A Vânia está coberta de razão, exatamente. Porque quando o eleitor vota numa liderança política, ela está pleiteando uma vaga na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal, ela está assumindo um compromisso de trabalhar no Poder Legislativo. Não estamos dando um meio mandato a essa liderança política. Porque muitas vezes, o Eduardo e Vânia, muitas vezes o político ele se candidata numa eleição seguinte, ele percebe que não tem grandes chances de vitória, mas o que ele quer fazer? Ele quer manter o nome dele fresco na cabeça do eleitor, em evidência, né? Então, na prática, ele faz uma pré-campanha de reeleição, né? Isso é prejudicial para todos nós, né? E outra questão que eu quero chamar a atenção também da nossa audiência é com relação aos mandatos virtuais.
O mandato virtual não é apenas aquele ali que aparece só na internet. É aquele mandato que, na prática, não traz resultados práticos para a população, não tem consistência, não tem um suor ali do parlamentar que vai reverter na melhoria do serviço público, na melhoria de uma condição, na mudança de uma lei que vai beneficiar a população, né? É apenas aquele mandato que fica muito bem ali no Instagram, no Facebook, naquele videozinho curto que ele recebe pelo WhatsApp, mas ele não tem grandes consequências. Vai reclamar, mas não faz propositura. Ficaria apenas ali, né? O vídeo muito bem articulado, bem iluminado, o microfone de lapela muito bem posicionado, mas na prática não tem grandes consequências. Eu acho que o eleitor ele tem que ficar muito atento. Acho que o exemplo claro hoje disso que o Marcos falou, da pessoa ser eleita e já pensar na próxima, né? O exemplo claro hoje é o Boulos. O exemplo claro é o Boulos. O Boulos foi eleito para fazer campanha para prefeito de São Paulo. Sim. Ele está em plena campanha para prefeito de São Paulo. Né? Exatamente. Não me representa, mas é um exemplo claro. Mais do que isso. Exemplo claro. Eu vou pegar o compromisso de ter o apoio do presidente Lula. Então, assim, tudo... A gente vai para o intervalo. O Ricardo Souto, ele é de São Vicente, ele diz o seguinte: ô Ricardo, bom dia para você, um abraço. Ele de São Vicente vive um abandono perpétuo. Inclusive, ele lembra aqui, né? Ele falou que ontem a gente comentou que era dia de Todos os Santos. Ele falou: você não falou de São Vicente. O santo de São Vicente é São Vicente Mártir. Então a cidade sofre. Esse santo é o nosso padroeiro, São Vicente Mártir, né? Uma cidade. Ele diz: a trabalho fiquei 6 meses na região de São Carlos e pude notar como existem fábricas, como existem indústrias na região e um progresso. Além do que, muitas faculdades na região, faculdades particulares e públicas. Fato esse que eu não consigo o quê? Não consigo observar na nossa região. Me parece que a política do não reside na Baixada Santista. Há interesses comuns de alguns e não de todos. E a população é sofrida. Voltei agora, questão de 25 dias, à Baixada Santista, voltei à minha pobre São Vicente, onde nada funciona, nada dá certo. E o prefeito que declara falência do seu município, mas não para de contratar. Inclusive agora contratando de todas as alas. Oposição, se pudéssemos, como é que é o negócio, classificar Centrão de São Vicente, Centrão, esquerda, e resumindo, que se dane, ele coloca FDP para a população. Salve São Vicente. E como isso, levando para a política estadual, poucos trabalham e os que trabalham não são valorizados. Guarde na memória os candidatos a cada cargo, que são os que trabalham efetivamente, os que produzem resultados, porque a maioria vive de mentiras e vive do quê? Vive de publicidade. Por isso temos aí maus vereadores em câmaras como a de São Vicente, péssimos deputados estaduais. Ele diz aqui, aí ele faz o desabafo: onde estão os nossos deputados estaduais? Estão passeando? Estão esperando? Eles estão esperando daqui a mais 2 anos a eleição, para que eles possam... Não é 2 anos, né? Vão faltar mais, né? Que foram reeleitos agora. Nós temos a 26. Em 26 só, viu? 3 anos. E aí, viu, Ricardo? Para que isso possa acontecer. Mas ele fala: salve o abandono da Baixada Santista. Você fala em desenvolvimento como um todo, exceção feita a Santos e a Praia Grande, esquece o resto. Cubatão praticamente não existe mais. São Vicente está afundando no mar de lamas. Até quando? Parabéns pelo programa e salve aí o fato de vocês terem coragem de falar. Ô Ricardo, não é nem coragem, é responsabilidade que todos nós temos com o nosso dia a dia. Eu, o Marcelo, o Marco. A gente vai a um rápido intervalo, eles comentam aqui a tua fala e vamos para mais assunto aqui também. Lembrando, né, que nós temos aí o Senado aprovando o desenrola e o limite de juros do rotativo do cartão. Esse é um problema sério, hein? 70 milhões de brasileiros vivem enrolados aí. Muitos estão saindo da sua dívida no desenrola, mas vão voltar. Porque o problema não é sair do desenrola, é não voltar para ele, porque falta renda para o brasileiro. Sem a renda, meu amigo, volta para o desenrola, na verdade é para o enrola. Eu volto já. E participação? Marcelo Rocha, excelente programa, um abraço aos amigos da bancada e um especial Marcelo Dinal. Um abraço, grande Marcelo. Deixa eu mandar um abraço também para o Donizete Teixeira. Viu, Donizete? Não esqueci não, passei para a Virgínia, ela está segurando aqui, viu? Paulo César, que parece que vai ser aí agora, se já não foi, desculpa, né? Até o Donizete Teixeira, se puder me avisar, ele é um dos membros da Associação Comercial de São Vicente. Paulo César,
me parece que seria o único candidato, né, a ser eleito novo presidente da Associação Comercial de São Vicente, que ele possa vir aqui. Ele é empresário, inclusive da cidade de São Vicente. Mando um abraço também para o Cacaio da Tuts, um abraço especial para ele. Mando um abraço para o Zé Luiz, da Tintas e Tintas, empresário em São Vicente também. Mando um abraço para o André Lucas também. Esse está em Santos, você está em todo o litoral, correndo atrás da bola aí também. Mando um abraço para o Aguinaldo, que está lá em Praia Grande, e ele disse que o seguinte, foi brilhante aquele dia que nós trouxemos aqui o deputado federal Alberto Mourão, mas ele elogiou também outros programas. E até a gente elencou vários que você falou aqui, nós vamos trazer novamente aqui, viu? Os secretários aqui da Prefeitura de Santos, que notabilizaram. Então, obrigado pelo carinho, pela audiência, a gente volta já, não sai daí. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Laudo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 322383. 322383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste.
Já estamos de volta às 9h45. Vamos aproveitar aqui durante o intervalo. O intervalo é tão bom como o programa, né? Manda um abraço para a Matilde. Ô, Matilde, um abraço para você. Ela está lá em Cubatão, junto com o Otávio, ouvindo lá. Ela faz umas colocações interessantes. Ela falou assim, quando a gente sai de Santos, já acessa São Bernardo. Será que ela quis dizer o que eu entendi? Eu acho que sim. Quando você pula uma cidade. Quando você sai de Santos, você já chega em São Bernardo. Não seja tão dura, né? Se bem que eu faço uma colocação, quando o vereador, o prefeito de Santos, né? O prefeito de Cubatão, ele aparecia mais, né? Ele falava mais, ele procurava mais imprensa. Hoje nem tanto, né? Mas o Ademário está lá, né? Trabalhando lá dentro do possível, né? Mas a população sabe. Mas não vamos falar que pula Cubatão, não. Eu gosto muito de Cubatão. Tenho lá vários amigos. Um abraço para a população de Cubatão lá, que trabalha muito. Nosso companheiro também de imprensa, Luiz Roberto. Diga, Virgínia. Ailton Cláudio Ribeiro, bom dia a todos. Excelente programa. Parabéns aos convidados. Parabéns para o Ailton também, obrigado, né? Já mandar um abraço também. É o Armando aqui. O Armando é outro sagaz aqui. O Armando está ali no mercado, né? E diz, obra que não termina nunca. Mas vai ficar bom, viu, Armando? Aí eu vou discordar um pouquinho de você. Quando não mexe, o pessoal reclama que não mexe. Agora que está mexendo, está reclamando. Vai melhorar, espero. Em relação àquela população de rua, esse é um aspecto social que tem que ser resolvido por todos. Por todos. Todos têm que entender. Quando a gente falar lá da campanha Não Dê Dinheiro, serve para você, serve para mim, serve para Marcelo, para todo mundo. Para que a gente possa realmente tirar essas pessoas da rua. Deixa eu mandar um abraço especial também. Eles, inclusive, estão lá sempre cobrando melhoria, né? Os irmãos lá, o Fernando e o Leonardo, proprietários da padaria, lá da panificadora Flor, né? Eles que vira e mexe, chega pronto comigo aqui, ele manda um monte de pão aqui, né? Ele fala que pão não engorda. Lógico que não engorda, quem engorda somos nós, né? Mas tá aqui, ó, panificadora Flor, nosso querido Fernando, tá aqui, Fernando, ó. Mas eu não largo o pão do dia a dia, não largo. Nossa, ele manda um pão de cará que ele faz lá, que pelo amor de Deus, eu não consigo comer um, se bobear eu como uma dúzia, né? Mas, vamos lá então. Estamos tendo muitas pesquisas eleitorais, o pessoal tem mandado muita indagação, Edu, você vai votar em quem? Aí eu digo assim, o voto é secreto. Inclusive tem uma cabaninha, né, que é para ninguém saber em quem eu vou votar. Mas, vamos lá. Ô Marco, você que em breve tem o seu projeto novo sendo lançado, Sim. inclusive eu vi o visual lá, aquela janela lá é verdadeira. Isso, Aquilo não é fictício. Não é. Você sabe que tem político que para gravar o vídeo, ele compra agora tem um tecido, um material, ele põe na parede um monte de livro, parece que ele é muito intelectual, né? De vez em quando cai. Cai na cabeça dele. Aí ele está falando cai e vê que não lê livro nenhum, né? Tem uns outros lá que... Agora tem computação gráfica, inteligência artificial. Exato. Mas o teu não. O teu vai Não, ser meu não, meu cenário é a minha janela ali. a sua janela. Minha janela, minha vida. Isso. Então, vamos lá. Muitas pesquisas para eleições na região inteira, né? E aí tem muita coisa que fala de São Vicente, Cubatão, para o deputado Alberto Mourão, quando estava participando aqui, choveram ligações, inclusive aqui, aí o pessoal dizia, pô, mas é verdade que o senhor vai ser candidato a prefeito? Eu falei, pô, mas eu estou no meu mandato de deputado, está lá a Raquel fazendo um bom trabalho, deixa ela trabalhar, deixa ela fazer o trabalho dela, eu não vejo necessidade nenhuma disso, né? Eu acho que a capacidade dela, até porque ele falou, para quem não sabe, ela é uma funcionária de carreira da prefeitura com praticamente 30 anos, conhece tudo da administração. Então, muitas vezes, a gente não dá valor. Mas, ô Marco, vamos lá. A cidade da região que está protagonizando um maior, vamos dizer assim, as luzes da ribalta... Expectativa. Nossa, está aparecendo Fórmula 1, né? Quem vai fazer a curva, né? Quem vai virar e aparecer na linha... Aí fala assim, né? O prefeito Rogério Santos tem uma boa avaliação, né? Mas muitas pesquisas estão sendo registradas aí e divulgadas, né? O que você tem visto? O Marcelo vai comentar também. O Marcelo, que no sábado, inclusive, vai estar para a gente. Ele teve num evento político em São Paulo importante. Dizem que, inclusive, o Marcelo conversou muito com o Dallagnol. Bastante. O Marcelo deve ter informações aí do Dallagnol que mudou. O Dallagnol quer um novo na vida dele, não é isso? Para mudar. Mas vamos lá. Nessas pesquisas, parece brincadeira, né? Eu, se sou outro candidato, já nem saio. Nem saio, porque só tem 2 nomes que são falados e quando surge um terceiro. Então, vamos lá, né? É o nome do Rogério Santos como prefeito, perdão, o nome da Rosana Vale como deputada, e o terceiro nome que aparece também é o deputado, que é do Paulo Alexandre Barbosa. Aí você vê lá, fala-se da Thelma de Souza, que foi homenageada agora justamente, né, e merecidamente foi lembrada, né, pelo seu legado na política, ela como vereadora. Fala-se do Ivan Sartori. Fala-se da Débora... Ou alguém do PSOL. Débora Camilo ou alguém do PSOL. Exato, né?
E Marcos Santana falava? Não apareceu nessa pesquisa. Me inclua fora dessa. Marcelo Dinal também não falei, Eduardo também não. Mas vamos lá. Como é que você tem visto esse panorama? Chegamos no terceiro trimestre do ano. Quando a gente fala de desenvolvimento da região, tem que ter um carro-chefe. E esse carro-chefe é a cidade de Santos. Santos aglutina tudo isso. Agora, para algumas pessoas que me encontram, vão falar, mas Edu, é cedo ainda, nem acabou o ano. Pois é. Mas na política não é tão cedo assim, né? Mas veja só, Eduardo, como dizia o político mineiro Magalhães Pinto, política é como nuvem no céu. Cada hora que você olha está de um jeito, né? Tá claro, tem uma nuvenzinha branquinha, aí vira o vento, uma nuvem escura, né? Cada hora está de um jeito. E nós estamos há um ano da eleição municipal, né? Então, quem está realmente preocupado com a eleição são os pré-candidatos e nós, jornalistas, né? Exato. E um ou outro observador mais atento da cena política, porque o eleitor comum, o cidadão comum, ele está preocupado com os problemas da vida real. Sim. Se o filho está indo bem na escola, o preço da comida no supermercado, aumentar o diesel de novo, o plano de saúde, se a saúde da mãe se está bem ou não, né? O exame de saúde da mãe. O supermercado está baixando o preço, então, aumentando. o eleitor está preocupado com a vida real. Né? Então, a eleição municipal está fora do radar dele. Né? Tanto é que essas pesquisas, elas refletem isso daí. Eu acho que 80%, 78,9% das pessoas que responderam essa pesquisa mais recente, disseram que não sabem quem vão votar. Perfeito. Então, essas intenções de voto que aparecem aí são das pessoas que já têm uma certa disposição de responder, indicando um ou outro pré-candidato. Algum conhecimento ou proximidade. Agora, uma coisa que eu quero chamar a atenção, na minha avaliação, por que Paulo Alexandre Barbosa e Rosana Vale parecem bem posicionados aí na lembrança desse eleitor? Porque o nome deles está fresco na cabeça dos eleitores. Acabaram de disputar uma eleição. Né? Um ano atrás disputaram a eleição, fizeram a campanha eleitoral, né? Estão no noticiário aí, mas eles fizeram propaganda eleitoral. Né? Então, é mais essas respostas. Essas respostas são mais uma lembrança do nome do que uma avaliação ou uma intenção de voto. Agora, outro lado que eu quero chamar muita atenção dessa pesquisa é a disparidade, que eu acho uma disparidade que é natural nesse momento, entre as intenções de voto do prefeito Rogério Santos e a avaliação da gestão dele e a avaliação que o eleitor tem pessoalmente dele, né? Que chega, acho que a 70%. A avaliação positiva, 66%, e acho que 70% avaliam como bom ou ótimo o governo dele. Né? Então, e a intenção de voto é em torno de 30%. Quer dizer, então, tem um espaço muito grande de intenção de voto para o Rogério Santos percorrer e conquistar. E a gente que acompanha a gestão municipal, Eduardo, a gente percebe também uma série de obras e outras realizações, obras físicas e outros projetos que estão sendo encaminhados pela Prefeitura Municipal e que boa parte deles vão ter muita visibilidade no ano que vem. E aí cabe ao eleitor no ano que vem avaliar se aquilo ali é perfumaria ou se, como o Marcelo falou aqui, se essas obras, esses projetos, eles realmente mudam para melhor a vida do cidadão. E aí faz a avaliação. E é natural que um prefeito... Importante você falar isso, Marcos. Importante. É natural que um prefeito no cargo, ele dispute a reeleição, porque é a regra do jogo. Exato. Né? É um direito que ele tem. É muito difícil que um prefeito no cargo, ele não queira disputar a reeleição. E então, é muito mais fácil também, né, Marcos, ser o estilingue do que ser a vidraça, né? Então, eu acho que as pesquisas eleitorais, elas são um instrumento importante até para você perceber o humor do eleitor e a pesquisa também, ela mostra outros resultados, que são as questões que mais preocupam o cidadão, quais as questões que precisam ser aperfeiçoadas, qual vai ser a pauta do debate político, né? Não apenas aquele nome que ele pretende escolher no ano que vem. Agora, posso colocar uma fofoca na mesa? Claro, porque deve. As fontes eu não posso contar, porque senão seca ela e a água não passa mais no meu córrego. Mas vários interlocutores que eu pude conversar, pessoas, inclusive duas com certeza, merecem todo o respeito e toda a confiança, e me disseram, inclusive, que houve uma cena em Brasília, aí eu vou confiar na palavra de ambas, porque lá não estava, que a atual deputada Rosana Vale teria, vamos colocar no condicional aí, né, teria, né,
dito para o deputado Paulo Alexandre Barbosa, que falou assim, eu não quero ser candidata contra o seu prefeito, eu quero ser candidata contra você. Meio que um tom desafiador, né? Um tom assim de vamos para a disputa. Estou vendendo peixe como me venderam no mercado. Mas como tem duas pessoas que são extremamente confiáveis, elas quando me passam informação, normalmente não tem erro e não é por elas. Marco Marcelo, onde a fumaça há fogo, já diria o bombeiro? Eu acredito piamente nessa possibilidade, nessa fala. Mas veja só, independentemente dela ser verdadeira ou não, eu acho que esse cenário desse diálogo aí, eu acho muito pouco provável. Porque, na minha avaliação, o deputado federal Paulo Alexandre Barbosa, que é todo político, ele tem um projeto pessoal. Sim. Ele tem um projeto, né? De crescimento. De crescimento. Então, é natural e legítimo. Não que ser prefeito da cidade de Santos não seja. Mas é natural e legítimo que Mas o Eduardo, passo a mais. É natural e legítimo que um político ele queira ocupar espaços mais importantes. Se a pressão estiver forte, os números estiverem ali se conflitando com o interesse do grupo, inclusive que tem outros nomes, a gente sabe que tem outros nomes dentro do grupo, que são nomes fortes, né? A gente nunca pode deixar de avaliar nomes dentro do aspecto político. Nós temos Fábio Ferraz, que é um nome extremamente forte, nós temos atualmente a secretária Alder Reis, extremamente forte, nós temos outros nomes no quadro que sempre são lembrados. Olha, se não fosse candidato, eu talvez votaria nesse, eu votaria naquele, mas a gente vê um jogo de pedras ali, como você muito me avaliou, em relação a nomes que participaram da eleição, vira e mexe estão na mídia e são lembrados, tanto do Paulo como da Rosana e vice-versa, né? Mas tem um grupo político, tem um trabalho. Veja só, mas acho que quem aventa muito essa possibilidade do Rogério não ser candidato a prefeito, eu acho que é muito mais torcida do que uma análise baseada nos fatos, baseada na realidade. Porque é natural, eu vou repetir aqui, é natural e legítimo que um prefeito no cargo ele dispute a reeleição. E vou repetir mais uma vez, o Rogério Santos, estou falando em termos práticos e objetivos, o Rogério Santos é um prefeito bem avaliado, não só pessoalmente, como a sua gestão. E a rejeição que ele tem dessa última pesquisa é a menor de todos os candidatos. Exato. Né? Então, quer dizer, como é que um candidato desse vai desistir? Exato. Que cenário ele desistiria? Né? Eu não sei, eu gosto muito de debate. Eu acho que o debate é necessário. Não aqueles debates quando você coloca lá umas figuras pitorescas ou que surge do nada, e aí é uma figura que é folclórica, esse não serve para nada. Mas debate, pronto. Num debate, vamos dizer, com qualquer candidato, eu não sei criar nomes, sem colocar nomes aqui, eu acredito que o prefeito Rogério Santos tenha totais condições de mostrar a sua gestão, o que está sendo feito, o que vai ser feito, e continuidade. Não é continuismo. Tem gente que entende como continuismo, né? É a continuidade. Muitas obras, quando assume um governo, você não consegue dar, né, o Marcelo, de cara, você não consegue dar o start. Você vai passar 1 ano, 2, no terceiro você consegue produzir efeito. Por quê? Porque vem a verba, o teu projeto... Porque a burocracia existe, né? E muitas vezes é natural que aconteça. Mas é chegada a hora também, e que eu costumo dizer agora, isso que o Marco falou, e o Marco é muito danado, o Marco deixa as coisas nas interesses, você vai pescando ali. E o Marcelo também é esperto ali, percebi também. Mas vamos lá. Você não dá mais para votar como antigamente. Eu votava quando eu tinha lá 20 anos. Não, eu voto nesse cara aqui, ele faz 4 anos dele, depois sai. Não. Hoje você tem que votar no candidato pensando nos 4. Depois você já projeta aqueles 4, porque você espera que ele vá bem nesses 4 para uma reeleição dele. Mas também você não descarta, o cara foi bem na Câmara Municipal, mostrou trabalho, foi bem. Vem uma eleição, importante, vai para a Assembleia, e ele está no meio daquele segundo mandato que ele foi reeleito, por exemplo. Por que não ele não tem o direito de buscar uma qualificação para a Assembleia? Se ele foi bem como vereador, por que eu não vou apoiar ele? Eu não posso tirar esse direito dele. Até porque a legislação é assim, as eleições são de 2 anos. Ela permite. Mas aí, Marcelo, é avaliar. Não dá mais para escolher o candidato, que você conhecer no bar, é amigo do teu amigo, fala, vota nele. Ele tem lá uma loja no bairro, vota nele. Não estou desqualificando ninguém, mas eu preciso de gente interessada e qualificada. Tá? Quando a gente fala qualificada, tira o ranço de ficar no gabinete, pega o carro, vai no Palácio dos Bandeirantes e cobrar do secretário, do governador, vai a Brasília, chega lá no deputado da sua região, deputado, está aqui, projeto prontinho para o senhor, se não quiser no papel, põe no pendrive. Está pronto, tá. E avalia.
Eu vou dar um exemplo aqui, e eu estou citando isso porque o Wagner Ramos esteve aqui, e ele falou do Tarcísio, o ministro Tarcísio, eu gostei muito de ouvir isso. E aí eu vou passar isso, até lembrei agora. Uma reunião em Brasília, Marcelo Marco, de vários secretários de obras aí do Brasil inteiro. E aí todo mundo, sangue nos olhos, né? Opa, vou buscar dinheiro, vai vir receita do meu município. Maravilha, aquela mesa enorme. Aí o Pirapora do Sul, mas sabe o que é, ministro? Minha cidade precisa disso, precisa daquilo, outro. O cara falou, aí viu, não, outro lado do Rio Grande do Sul, lá, outro lado do Amazonas. Quando acabou a reunião, o Wagner falou, Eduardo, não é puxar sardinha para o meu lado, é para a equipe da Prefeitura de Santos, para a Prefeitura de Santos. Eu peguei, levantei, fui lá, espetei meu pendrive, chama-se Projeto pronto, orçado e definido, feito não por mim, feito por uma equipe, várias mãos. A minha passagem lá, todo mundo participando. Aí o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, então ministro de governador, falou, gente, vocês perceberam que nessa reunião nós usamos aqui a tarde inteira, só veio um projeto, o resto vocês só estão com ideia. Eu não tenho como dar dinheiro para ideia. Eu dou dinheiro para projeto. Viabilidade. Marcelo, para finalizar o programa de hoje, isso está faltando em boa parte da nossa classe política. Nós começamos lá no início do programa para ter uma gestão boa, para ter uma cidade melhor, para vislumbrar o desenvolvimento da nossa região. Está faltando, sim, para muito político. Político preparado. Está faltando muito. Interessado. Sim, as pessoas acham que simplesmente, vota aí porque é meu amigo. Numa campanha de vereador é assim, né? São vários candidatos, então você acaba pulverizando muito e fica aquele voto assim, vota porque é do meu amigo. E o que foi feito? Né? As pessoas têm que participar mais. As pessoas têm que chegar na Câmara lá e colocar a sua necessidade, a reclamação, tem que ir lá. Né? A Câmara é vazia. Né? Ela só enche em votações específicas uma questão, mas o dia a dia, de fato, a Câmara é vazia, ninguém vai ver. Ninguém vai. Então, eu acho que falta, sim, as pessoas estarem preparadas para fazer o voto, analisar o que foi feito, buscar a informação e fazer o voto com consciência. O que a gente percebe é muito achismo, ou você, em uma situação pontual, você mede a pessoa ali. Quando você faz uma votação A, o outro espera o B e tal, você tem que analisar o cenário, né? Eu lembro que aconteceu tempos atrás na Câmara Municipal. Tem tempo ainda? Tem, tranquilo. Eu quero que você fale do sábado, que você foi a São Paulo. Tá bom, já chego lá. Aí só vou contar esse exemplo, e aí eu acho que isso mostra como que a população não está preparada e muitas vezes o vereador não está preparado. Existiu um projeto de lei de um determinado vereador, onde ele falava que haveria necessidade de, o último domingo do mês, dar a gratuidade ou desconto na passagem dos ônibus municipais. Transporte público. O último domingo de cada mês. Né? E aí tava aquele negócio, não, foi ótimo, o cara falou lá, beleza. Passou, foi pro prefeito. Agora me recordo, acho que era o Paulo, né? E aí o Paulo vetou, né? Ele vetou e aí veio para a Câmara e os vereadores que acolheram o veto foram detonados. Sim. Mas por que houve o acolhimento do veto? Porque já existia uma lei que dá gratuidade. Exato. O cara queria dar o desconto em cima de uma coisa que já existe. É isso aí. E a população não quer saber. A população mede, o cara não quis dar, ele votou contra o desconto, parará. Cara, já existiu uma lei. Exato. Então, assim, por que se acata o veto? Porque já existe. Checar o soco que eu quero lembrar isso. Já existe uma lei municipal que prevê isso. São coisas que não dá para você. Por isso que fala que o cara tem que estudar. Exatamente. Definir, montar o seu escritório, né, na Câmara, com bons assessores que vão ficar atentos. Eu não vou falar nomes, mas tem uma coisa que me marcou muito uma vez que eu fui na sessão,
E aí, na pauta, tinha lá pauta, número 1, projeto de lei, número 1, não, desculpa, acho que era, não sei se era considerações, bom, sei lá, pauta 2. Aí tinha uma vereadora falando de prematuridade, a preocupação de prematuro em reduzir a mortalidade infantil e fazer isso e fazer aquilo, a preocupação disso tem que fazer, se reuniu com médicos, reuniu com o hospital, parará, parará. Acabou a fala, veio o próximo item, dia do funk. É abissal a diferença. No mesmo dia, se olhar o negócio, o que foi falado e qual era o próximo assunto. Não dá para isso. Aí eu vou chegar no sábado. No sábado teve o encontro nacional do Partido Novo, né? Que é um partido centro-direita, né? Ele foge um pouco daquele extremismo da direita, né? Da esquerda é um partido que não tem viés algum, a não ser no passado que um determinado presidente na época, que foi o Amoedo, foi lá, tirou foto com a bandeira sindical e tal, e totalmente contra os ideais do partido, por isso ele não está mais, né? Então ele está ausente, né? O partido foi lá, conversou, ele não pertence mais ao partido. Descaracterizou um pouco. Descaracterizou toda a construção que o Novo vinha fazendo. Exatamente. Lembra que eu falei de gesto? Sim. Por gesto do cara, né? Você corre o risco de perder tudo, né? E aí o Novo tem, então, essa pegada mais de gestão com pessoas que procuram uma qualificação melhor para poder desempenhar o papel de vereador, de deputado e assim seja. No sábado, nós tínhamos pessoas de exemplos de profissionais e de políticos da melhor qualidade, né? Você tem um Felipe Dávila, que é um cara espetacular, né? Você tinha lá senador Girão, que tem lá o seu destaque no Senado. Você tem o Marcel Van Hatten, que é um cara, né, uma sumidade, a Adriana Ventura, né? Tínhamos lá o Romeu Zema, que também está fazendo um bom trabalho. E aí tem um ponto que é engraçado, né, do Zema, que a gente falou um pouquinho, eu achei até a questão do Tarcísio. Ele entrou com aquela questão da máquina, enxugar a máquina e tudo mais, a questão de gestão, tem feito um excelente trabalho, mas ele precisa governar para todo mundo. Não tem jeito, o Tarcísio está governando para todo mundo. Exato. Ele não vai governar para um lado só, né? E muitas vezes acaba tendo opiniões diferentes, né? E aí questionam muito a questão do Zema. A gente sabe que o Zema tem uma ambição nacional. Sim. Mas recentemente ele não foi tão feliz nas suas falas em relação ao aspecto nacional, né? Exatamente. Aí ele tem que se moldar essa questão. Tem que repensar. Exatamente. Então o Novo, ele fez, né, o encontro nacional. Acho que é importante que a vontade, sim, é de fazer vários vereadores. Eles estão ampliando muito o número de filiados, também. De prefeitos, filiados, mudou todo o processo, que antes era uma prova para você entrar, hoje é uma outra situação, tornando cada vez mais fácil o acesso de pessoas para fazer parte do partido, né? E uma notícia muito interessante, que foi o final da parte da manhã lá, que o Deltan Dallagnol veio fazer parte aí como embaixador do partido. Ele deixou, né? o Podemos, né? Deixou o Podemos. E agora foi para o Novo. Exatamente. E ele foi para o Novo, fazendo todo, que nem ontem, muito bem falado no Pânico, ele quer ajudar o Novo a colocar vereador em cada cidade, porque o crescimento do Novo é através da Câmara Municipal. Uma questão, viu, Marco, para a gente encerrar, mas que ontem eu comentei aqui no programa, até com a presença do Marcelo Rocha, né? Uhum. E claro que existem vários aspectos, mas é complicado, né, Marco, quando eu não vou entrar no mérito da questão, né, nem vou estabelecer juízo de valores, mas vamos lá. Você caça um deputado, como aconteceu com o Dallagnol. Na verdade, você caçou o deputado, mas você caçou o voto das pessoas que acreditaram nele. 360 né? mil, né? Exato. E aí é o seguinte, mas espera aí, mas tinha isso, aquilo. Por que a Justiça Eleitoral deixou ele ser candidato? Deixou ser contabilizados os votos dele? Então, eu sinto uma preocupação muito grande em relação a isso, né? Não apenas a figura, né, que há o prejuízo. Não estou falando especificamente só do Dallagnol, pode ser qualquer outro. Mas você caçou os votos daquelas pessoas que acreditaram nele, no trabalho que ele constituiu, que ele fez, né? E depois, numa canetada, você simplesmente tira o mandato desse cidadão.
Eduardo, você tocou num ponto fundamental. A justiça, quando tarda, ela falha. Então, na prática, o Deltan Dallagnol, ele não deveria ter concorrido, né? A decisão deveria ter sido feita antes. Exatamente. Outra injustiça que o povo brasileiro vai ser agora com relação ao Sérgio Moro, porque são imputadas uma série de crimes a ele. A chance dele perder o mandato é muito grande, né? Porque ele fez arrecadação para disputar um cargo, deu um famoso passa-moleque no Álvaro Dias, saiu candidato ao Senado, primeiro fez campanha para presidente, pré-campanha para presidente, depois falou que ia sair ao Senado por São Paulo, arrecadou, gastou dinheiro, né? E na prática mudou completamente a sua trajetória, a sua estratégia aí, e foi eleito pelo Paraná. Então, mas vai ser mais um caso aí de que a justiça vai tardar e vai falhar por conta disso daí. Exato. Né? É muito bem lembrado também essa consequência em relação ao Moro, né, Marcelo? Sem falar, nós não estamos falando aqui da atuação do juiz do Sérgio Moro quanto do juiz, né? Que agora tem uma outra investigação muito cabeluda. O real motivo porque ele era da Lava Jato. Esse é o real motivo. A imputação de responsabilidades a ele é a vingança que o Lula quer fazer. O do Dallagnol, desculpa, Edu, só para concluir, o do Dallagnol é muito engraçado que a justiça ela condenou o Dallagnol de uma possibilidade futura. Ele não era condenado a nada. Então, por exemplo... A gente vai precisar de um outro programa inteiro para discutir a decisão do Dallagnol, né? Então, o Dallagnol é muito difícil, porque, por exemplo, quando, como procurador, ele colocou lá muito bem colocado, ele não tinha nenhum processo na qual proibia ele de ser candidato, dele sair numa boa. Né? Não existia. A candidatura então, dele foi homologada. Foi homologada. Então, assim, se foi tudo dentro da lei, não inventa a lei agora para retroagir aquilo que era normal. Alguns especialistas disseram, não sei se o Marco acompanhou, que o erro primário disso foi a Justiça Eleitoral não ter colocado a seguinte pecha: este candidato vai concorrer sob júdice, com a possibilidade de amanhã... Ou indeferir. Ou indeferir no momento. Que era o adequado. Porque ele infringiu a lei. Infringiu a lei. Vamos falar... A gente vai precisar de outro programa para discutir esse assunto sabe aqui. Por quê? Não, ele está falando um negócio que muita gente pensa assim. Não, pensa assim, não. Tem decisão judicial quanto a isso. Então, tem decisão judicial. Isso, ele perdeu o mandato. Então, não é uma questão de opinião, é um mandado concreto baseado na lei. Mas o que vários juristas, vários juízes. Eduardo, tem que separar separar muito claramente o que é torcida. Você tem simpatia por uma personalidade, do que é o fato, né? O fato dado concreto é que o Deltan Dallagnol, ele tentou fazer um somebody love ali, fazer uma pirueta jurídica, né? E se deu mal, né? Logicamente tem essa questão aí também de que ele conquistou a inimizade da classe política, né? Isso aí também acabou contribuindo para esse processo ser tão célere assim. Mas em termos práticos, objetivos, ele infringiu a lei, assim como o Sérgio Moro também. E, agora, uma outra questão que a gente tem que considerar é o atraso desses julgamentos, né? Você deixar passar tanto tempo, que aí você justamente cria essa situação. Você tem um candidato que concorre, você tem um candidato que é eleito, inclusive é homologado lá, né, como candidato, e depois até a diplomação dele vai acontecer, se houver o caso, e aí você depois caça. Eu entendo o que você falou, houve isso mesmo, houve lá um julgamento e ele teve lá esse julgamento, mas como disse o Marcelo, são situações que a gente precisa aprender, precisa aclarar, precisa entender. Por isso que fala também que a reforma eleitoral é necessária. É necessária. O cara, você deixa o cara concorrer, tá autorizado, beleza, foi o que você falou, tá autorizado. Mas peraí, aí ele ganhou... Não, o registro dele era precário, não é que estava autorizado, era precário, esse é o problema. Aí ele ganhou. Puta, ele não podia ter ganho. Pô, então vamos lá, vamos impugnar o cara. Nessa situação não deveria poder. Não deveria.
Não Porque pode- a situação era muito clara, ali, já era possível ter uma decisão definitiva ali. Exato. né? E quando ela veio, foi posterior à eleição, e aí aconteceu isso. Não, ela não veio. Não. Ela não veio. É possibilidade de acontecer. Não, mas o caso dele não poder assumir o cargo, ser cassado, veio. Essa que eu estou Sim, considerando. sim. E aí veio essa cassação. E aí o eleitor... Mas uma coisa me deixa bem clara. O comportamento de Deltan Dallagnol nesse todo esse processo de registro de candidatura é exatamente o que a lei veda. A lei diz especificamente, eu não vou lembrar aqui os artigos, mas a lei, tudo que a lei fala assim, não pode fazer isso. Deltan Dallagnol fez tudo isso. Até contra ele... Então tem não esse existe aspecto. controvérsia, não existe, a pessoa pode ficar chateada porque tem uma simpatia pela personalidade, mas você não pode o cara ter... que ajudou muito o país. Você não pode ter antipatia pela lei. A lei é a lei, né? O cara que ajudou muito o país e quem infringe a lei tá lá. São 11, são 11 que estão do lado direito lá. Para discutir o desempenho do Deltan Dallagnol ou da Lava Jato. Né? Não é papo para... Não, é assim, tem esses aspectos todos que a gente vai colocar. Deixa eu mandar um abraço para o Paulo Rodrigues, que disse que o programa finalizando melhor do que começou, hein? Ô Paulo, você gosta de jogo duro, né? Ele diz assim, parabéns aí pela observância, pela atenção e principalmente pelos debates. Está faltando isso muito na comunicação, onde a gente vê a pautinha pronta e apenas sim, não, talvez. Aqui não tem isso não, viu? Aqui eu não passo pauta para ninguém antes e a gente vai discutindo normal, viu, Paulo? Um abraço para você. Marcelo Dinal, vamos marcar esse programa aí, porque eu percebi que o Marco vai trazer aqui um arsenal de informações, é importante para que nós possamos discutir essas questões também, né? E que a gente tem aí, sem sombra de dúvidas, a população tendo mais essa questão da consciência política, escolhendo melhor. Eu costumo dizer, quem foge da política, encontra ela na esquina. Exatamente. Dá de cara com ela. Isso que você falou, não adianta fugir. Você tem que colocar pessoas ali que vão mexer com uma cidade. Então você tem sim que pensar, tem sim que analisar. Fuja dos maus representantes e encontre os bons. Exatamente. Algum vai sobrar. Exatamente. Ou eu estou errado, Marco? Não, tá certo. Agora, Eduardo, esse pequeno debate que a gente teve no final do programa aqui, eu acho muito importante o seguinte, evidentemente, ninguém aqui pode passar a mão na cabeça de corrupto e defender corrupção. Muito pelo contrário. Agora, o que aconteceu na Lava Jato, no lavajatismo, é aquela... fazer uma pequena alegoria. O sujeito vai no médico e fala assim, estou com dor de cabeça. O médico vai lá e corta a cabeça dele fora. Foi isso que o lavajatismo fez, né? Porque o Deltan Dallagnol e o pessoal da Lava Jato, eles tinham um projeto particular de poder, que passava, inclusive, por gerir um fundo bilionário. Não é forma de expressão, não. Era um fundo bilionário. Tinha um interesse particular, passava por gerir esse fundo e também um projeto político pessoal de cada um. Então, até que se concretizou, né? Sérgio Moro foi candidato a uma coisa, Deltan Dallagnol a outra, e outras pessoas que participaram da Lava Jato também foram candidatos a cargos eletivos. Uma consequência direta que a gente pode aferir objetivamente é que as consequências da Lava Jato, elas acabaram com a indústria pesada no Brasil. Indústria de construção civil, indústria petroquímica, a indústria de construção naval. Então, é aquilo que eu falei, cortou a cabeça do paciente. Centenas de milhares de empregos foram simplesmente aniquilados no Brasil. Tributos, renda, deixaram de ser gerados. Tributos deixaram de ser pagos, as prefeituras deixaram de arrecadar, os estados deixaram de arrecadar, o comércio local dessas cidades que tinham essas empresas de porte deixaram de faturar. Quer dizer, então, se você colocar na ponta do lápis o que a Lava Jato gosta de falar assim, conseguimos recuperar alguns milhões de reais, é importante isso, você recuperar dinheiro da corrupção, mas os métodos praticados pela Lava Jato, foram muito mais prejudiciais. Então, a gente tem que, sim, combater a corrupção, fortalecendo as instituições, mas não fazer com que a economia do Brasil ela fique nas cordas completamente como está até agora. Eu não posso encerrar sem comentar, né? A gente fez uma live aqui com o Dubai, agora me fala até o nome. Virginia, a gente fez a live com o Dubai, o autor dos livros, Amígoro Muniz, agora me deu um branco aqui, mas nós temos isso, e ele comentou aqui a respeito disso,
que o Brasil era um país que tinha várias construtoras mundo afora. Sim. Os Emirados, aquela região toda, né? Nós tínhamos ali grandes empresas e nós perdemos todas. Todas foram para o saco, literalmente, né? Expondo um lado que para nós é ruim. Então, a nossa indústria pesada quebrou, as nossas grandes indústrias quebraram e a gente precisa rever. É claro que é aquilo ali. Tem certo e errado na história, em todas as histórias. Tem o lado certo e errado. Isso dá um belíssimo programa para que a gente possa interagir e reavaliar vários aspectos aí. Só assim vamos ter um país efetivamente para o futuro, porque a gente viu no país que o futuro... o Brasil é o país do futuro, e não chega nunca, né? Mas temos que reavaliar, né? O que é certo, o que é errado e a metodologia. Marcelo, obrigado pela vinda aqui, volte sempre do Ponto a Ponto, Rádio Star News, no seu 8º mês aí, final de semana aí colhendo uma audiência muito legal, a gente colheu os números aí cada vez subindo mais, pelo nosso site, os nossos aplicativos, nós temos o aplicativo próprio, tem um aplicativo pelo ranqueador de rádios, tem o Rádiosnet, Rádios Brasil e Rádios, iTunes. Somando tudo, a nossa audiência cresceu demais. A gente fala que hoje nós temos uma média aí de mais de 10, 12 mil ouvintes que mantém aí, né, o smartphone, o computador acompanhando a Rádio Star News. A gente vai fortalecer mais agora YouTube, Facebook, LinkedIn, o nosso canal oficial, porque a audiência cresceu demais e eu quero agradecer. Renato de Castro, bem lembrado. Renato de Castro ficou uma hora e meia de Dubai conosco e ele falou exatamente isso. Nós tínhamos várias empresas. Hoje o Brasil não tem mais esse elão lá fora. E por quê? Porque justamente essa coisa de destruir, né? Destruir as empresas. Afetou. Tinha que prender os empresários, os executivos corruptos. Exato. Os políticos e preservar os empregos. Mas atingiu-se a todos. Até aqueles que não tinham culpa foram para a mesma seara. Marcelo, obrigado. Volte sempre. Obrigado. Só lembrando que aquele que é o maior culpado está hoje presidente do país. Nós temos aí uma grande consequência. Só para a gente finalizar. Não dá para esquecer que tem muita coisa errada aí, né? Vale lembrar que tem muita coisa errada. Entre erros e acertos tem muita coisa errada que a gente precisa explicar, só marcar esse programa. E Marco, obrigado pela presença mais uma vez. Como é que está o teu projeto? Tá saindo do forno aí, já tem aí uma programação aí. Eu estou começando a montar a agenda aqui e acompanho em breve o canal Marco Zero, ponto de partida para grandes experiências e grandes reflexões. Muito bom, né? Em breve novidades aí. Mas já tem Facebook, mano? Ainda não. Ainda Vamos lançar. Vai ser produzido aí o Marco Zero, com o nosso Marco Santana, sempre trazendo jornalista antenado. E veja que nós estabelecemos aqui um pequeno debate, mas bastante positivo, né? Sim. E construtivo. E quem está escutando a gente que tire essas conclusões. Tem o Arthur aqui que mandou um abraço, o Juninho também, o Juninho é da Biquinça. O pessoal de São Vicente está doido, né? Isso assim, tanto dinheiro gasto aqui, não estou vendo nada, calçada, terra. Ele está dizendo o seguinte, uma ciclovia que não podia sair tão cara. Foi para a praia, né? E ele falou, alô, prefeito Caio. Isso aí. Ele está dizendo que ele mudou o sobrenome do prefeito, Virginia. Ele falou que é Caio Desalmado, e não Caio Amado. Não, aí pegar pesado. Aí pegar pesado. Aí não, né? Vamos tratar o prefeito com respeito também, né? Caio Amado. Tem divergências? Discuta, reclame. Faça como o Marcelo Dinal e o Marco Santana também, que vem com o Marco Zero, hein? Esse Marco Zero é importante, né? Isso aí vai ser importante para discutir junto aqui. É o que eu costumo dizer, você falou lá do ponto de vista, que o ponto a ponto é importante. Exatamente. É isso aí. Dina, vamos embora? Vamos embora. Continue com a gente 24 horas no ar, com muita música, mais informação durante toda a nossa programação para você. Tchau. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.